Presta um menino para eu vou trazer da Nenê. Boa noite. A Nenê também está Em cumprimento à lei brasileira de inclusão, LBI número 13.145 de 2015, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade e demais leis referentes à garantia dos direitos das pessoas com deficiência, disponibilizamos durante esta noite tradutor, intérprete de línguas brasileiras e sinais, Libras, para pessoas com surdez e audiodescrição às pessoas com deficiência visual ou intelectual. Garantindo o direito à comunidade das pessoas com deficiência visual ou intelectual, faremos a audiodescrição do espaço físico do Auditório Central, Campus Camboriú, Instituto Federal Catarinense, e solicitamos a todos que fizerem uso da palavra que, ao sondar a plateia, o façam fora do microfone para que eles consigam localizar sua posição no palco através da direção emanada do som de sua voz e, em seguida, proceda a sua fala no microfone. Estamos no Auditório Central do campus com capacidade para 408 pessoas sentadas. As paredes são de alvenaria na cor bege, com as laterais revestidas por uma faixa de madeira em toda a extensão. O piso é revestido de carpete na cor bege, no corredor central há desenhos brancos na cor azul e bordô. As poltronas são retráteis, com braços laterais na cor preta, com assento e encosto estofado na cor ocre, e estão organizados em 2 blocos, um corredor central e 2 laterais. O palco é elevado e de madeira, com acesso por uma rampa direita na frente e por uma escada com 3 degraus na lateral à esquerda. Sobre o palco, à frente, encontra-se a mesa das autoridades, com toalha branca, ornada com royal verde em forma de pregas. No centro da mesa há um arranjo de flores. Próximo à mesa, há 5 cadeiras pretas estofadas. O púlpito é de madeira e está à direita. Na parede ao fundo do palco está fixado um banner com o nome e a logomarca do Instituto Federal Catarinense. No chão, à esquerda do palco, estão hasteadas as bandeiras na sequência da esquerda para a direita. Do Estado, Brasil, município e do Instituto. À direita estão dispostos os equipamentos de som. Há um telão à direita, um segundo à esquerda do palco. O terceiro está fixado na parede aos fundos, à direita da porta central, que fica de frente ao corredor central. Na parede, aos fundos, há 2 portas de acesso, lado a lado. Uma de frente para o corredor central, com um extintor fixado ao lado, e outra à esquerda, com um segundo extintor afixado ao lado. O terceiro extintor está fixado na parede próximo ao fundo. A porta de emergência está localizada na parede à esquerda, próxima ao palco, e o quarto extintor está fixado ao lado. No hall, saindo pela porta principal, na parede à direita estão localizados os banheiros, primeiro feminino e depois o masculino. Na parede, entre os banheiros, há um painel colorido com as palavras amor, paz, empatia, felicidade e outras. Ao centro, há uma mesa com toalha branca, com 2,5 metros de comprimento e 1,20 metro de largura à direita, onde será servido o café. Na saída do hall, antes da porta de vidro, à direita, há um bebedouro e ao lado do bebedouro há outra mesa com toalha branca. Então, essa é a nossa descrição do auditório. Agradecemos também
presença da família que está aqui. Registramos e agradecemos a presença dos servidores discentes do Instituto Federal Catarinense, autoridades, palestrantes, ouvintes e demais participantes. Na continuidade das atividades desta noite, temos a professora Daiana Zamelato para proferir a palestra com o que se revela quando o olhar não alcança reflexões sobre a deficiência visual na aprendizagem de matemática, que tem por finalidade refletir sobre a deficiência visual em classes de ensino regular na disciplina de matemática. A professora Daiana é de estatura média, magra, cabelos escuros e curtos, encaracolados, usa óculos e tem olhos claros, veste-se de roupas pretas e brancas. A professora Daiana Zamelato é mestre e doutora em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Matemática pela mesma universidade. Professora de Matemática da Rede Estadual de Santa Catarina há 6 anos. Trabalhou em classes inclusivas com estudantes sérios e durante 2 anos, 2013 e 2014, como professora de matemática. Ministra seminários e oficinas sobre a inclusão e braille do curso de licenciatura em matemática da UFSC desde 2014. Com a palavra, o possível. Olá, boa noite. Para a identificação de algum estudante cego que esteja na palestra, eu falo fora do microfone, para que ele saiba, consiga identificar onde eu estou aqui no palco. Boa noite, pessoal. Primeiramente, é uma grande satisfação, um momento muito importante da minha carreira estar aqui. Quero agradecer a oportunidade por trazer os resultados da minha pesquisa, do meu trabalho, que tem durado, que tem durado 11 anos. Então, o que eu trago para vocês hoje é um recorte da minha tese de doutorado, que foi defendida esse ano, em junho desse ano, no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. E, além disso, eu quero mostrar um pouquinho para vocês do que foi essa trajetória, de como esse problema surgiu na minha vida, essa problemática de pesquisa, e de como ele impactou enquanto professora de matemática. Atualmente, eu sou também graduanda em pedagogia, então me aproximei da pedagogia, senti essa necessidade também, e acredito que essa noite é uma noite de troca para mim, para vocês. Espero que a gente possa trocar muitas ideias, muitas reflexões, como eu trago aqui no título. E eu dividi a palestra em mais ou menos 40 minutos gerais, e o tempo final eu acho que eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas, para que a gente possa trocar informações, trocar textos e assim aprender. Primeiramente, eu vou deixar passando 2 materiais, que é uma apostila, um livro que está em tinta, que é a forma como a gente fala para quem enxerga, e o mesmo material transcrito, para devagarzinho vocês irem compreendendo o que foi a pesquisa por esse material. Então, eu vou deixar passando e durante a palestra vocês vão tendo contato com esse material, que serviu de apoio também e suporte para que a pesquisa fosse construída. Eu deixei exatamente na página, se encontra exatamente na página, em tinta, a mesma página que está em braille, para que vocês possam compreender um e o outro, mas quem quiser folhear, abrir, pode folhear tranquilamente. Então, esse título, em partes, é o título da tese, é um pouco do que eu tentei trabalhar, que foi o acesso semiótico, semiocognitivo, ao objeto de conhecimento em matemática pelos estudantes cegos. Como que isso se dá? Mas essa pergunta não surgiu da noite para o dia, Então, vamos ver como é que se desenvolveu. Como eu sei que estudantes de matemática e professores de matemática adoram problemas, primeiramente eu proponho esse problema para vocês. Enquanto estudante de uma sala de aula,
um certo aluno me trouxe esse problema e me pediu ajuda. E nesse momento eu pensei, né? Eu preciso tirar a dúvida desse estudante. E agora? Como eu faço? Eu deixo na mão de vocês um pouquinho, para que vocês reflitam um pouquinho sobre esse problema. Alguém tem uma ideia de como podemos resolver? Está na nossa mão como professor de matemática. Cabe a nós não virar as costas para ele, certo? É um problema que foi apresentado por um aluno. E aí, no próximo slide, o problema é muito simples. Encontre as raízes da equação x² menos 1 igual a 0. Mas e agora, professor? Você, professor de matemática, não consegue tirar essa dúvida desse estudante? Como você não consegue tirar essa dúvida? E aí, eu percebi na sala de aula em 2013 que a diferença, né, o diferente, tem perspectivas para a gente olhar. Porque naquele momento, eu me colocava como diferente. Por ter essa linguagem e por não compreender essa linguagem. E agora, como ensinar? Ele estava me trazendo um problema, eu precisava, enquanto professora de matemática, auxiliar, tirar dúvida, mas na verdade eu também tinha uma dificuldade enorme. E foi aí que foi crescendo um pouquinho, né, que foi tomando corpo essa pesquisa. E aí a gente começa a refletir em questões que outras pessoas que já pensam a inclusão vão nos colocando. Que é o seguinte, a pesquisadora Massini, ela diz, nos estudos dela, baseado em Aristóteles e em Santo Agostinho, que é muito difícil a gente compreender que a gente acessa o conhecimento fora da visão. A gente está muito acostumado a dizer frases do tipo, vê como cheira, vê como isso brilha, vê como isso soa, vê como sabe bem. Mas em quase nenhum momento da nossa vida, a gente diz assim, ó, ouve como brilha, ou cheira como resplandece. A gente não mistura os sentidos. Por quê? A visão, ela sempre é colocada num primeiro ponto, como principal no acesso ao conhecimento. A gente sempre acredita que pela visão a gente aprende, mas será que é só assim que a gente aprende? E aí entra o estudo também, muito importante, a tese de doutorado do Marconi, que é da Unesp, que diz o seguinte, bem, a anormalidade é uma invenção da normalidade. Se um estudante cego entra hoje aqui, nós consideramos ele a pessoa, digamos, anormal por estar entre nós. Mas e se a gente chega no Instituto Benjamin Constant? Sozinhos, eu entro no Benjamin Constant, a normalidade estaria onde? Em mim, porque eu enxergo, e todos eles não enxergam. Então ela é um ponto de vista. E como ele coloca, o Marconi, ela é criada, a anormalidade é criada tendo em consideração a nossa normalidade. E quem é o normal, né? Essa reflexão me ajudou muito também a construir esse trabalho, devagarinho, né, tendo as ideias. Para a gente compreender de maneira geral como que evoluiu essa ideia da deficiência visual ao longo do tempo, como ela foi construída ao longo do tempo, eu trouxe essa pequena linha do tempo que sai lá dos primórdios, baseada, que eu quero deixar, né, que é baseada nos estudos de Vygotsky, que estudou muito a defectologia, bastante no início do século XX. Ele separou em 3 grandes momentos. O primeiro momento é o místico, onde se acreditava que o cego ou o deficiente era um desgraçado. Era uma pessoa desgraçada, era uma pessoa sobrenatural. Era uma pessoa sobrenatural, que ali existia um pecado e um castigo. Naquele momento era assim. Tanto que nessa época, na antiguidade, acontecia infanticídio. Nascia deficiente, era morto. Não servia, não tinha utilidade, digamos assim, né? Num segundo momento, na Idade Moderna, que aqui a gente considerou um período, né, de Idade Moderna bem grande, existiam as primeiras mudanças, começou a se pensar na educação de pessoas com deficiência. Então, nessa época, foram criados o Instituto Real dos Meninos Cegos, em Paris,
e também dos surdos, e alguma mobilização por educação das pessoas com deficiência, dos cegos, dos surdos e assim por diante. Esse era chamado por Vygotsky de momento biológico, período biológico, né? E por último, na contemporaneidade, que Vygotsky chamou de sociopsicológico, aí sim a gente começa a estudar 3 conceitos importantes, que é a normalização, a integração e, por fim, a inclusão. Sair de normalizar alguém, tentar torná-la normal, passar a integrá-la numa sala de aula e depois pensar na ideia de incluir essa pessoa. Todos os 3 conceitos, né, trazem aí grandes diferenças. Ao longo do tempo, a gente percebeu que todas essas ideias geraram uma supervalorização da visão. A gente ainda acredita que é por meio da visão que a gente conhece, e quase só por ela que a gente conhece, preconceito e desinformação, ao ponto de, em alguns momentos, a gente mostrar que está ensinando um estudante cego e não ser compreendido, ou escutar que não poderia ensinar, ou que não daria certo ensinar. Então, essa desinformação vem ao longo de toda essa história, né? Essa história de desgraçado, de pecado e assim por diante. É demorado para que isso se altere na nossa sociedade. A gente ainda consegue perceber alguns detalhes, né, de todo esse período aqui. Bem, a inclusão, hoje em dia, ela é um fato e é um fato de direito. Se a gente for na legislação brasileira analisar, ela está acontecendo lá desde a Constituição de 88, culminando na Lei Brasileira de Inclusão, e muito tem sido pesquisado, e ela é muito densa, é uma legislação densa, só que, ao mesmo tempo, chegar em ações na sala de aula não tem sido fácil. A legislação é densa, mostra muitos resultados, mas dentro da sala de aula a gente fica lendo apenas, né? E ações e atitudes mesmo, inclusivas, a gente tem esbarrado em situações que não são nada inclusivas. Bem, atualmente no mundo são 37 milhões de pessoas com deficiência visual, que é o foco hoje, né? Não falando de todas as deficiências, mas o foco na visual. Pensando em educação, a gente chega a um número de pessoas cegas. Existe a classificação do deficiente visual, ou ele é cego ou ele é baixa visão. Então, atualmente, né, dados de 2018, 6.295 cegos matriculados e baixa visão 74.102. Esses dados aí, eles vêm crescendo, e as matrículas em classes de ensino regular também vêm crescendo. Isso nos mostra o quê, enquanto professores ou futuros professores? Precisamos nos preparar para receber essas pessoas em sala de aula. Educação é direito de todos. A lei está aí, a lei é de fato, né? Eles estão chegando, o número de matrículas está aumentando, e a gente, e nós, enquanto professores, qual é a nossa ação? Bem, aqui eu trago para vocês o que foi, então, a pesquisa. Como ela caminhou desde 2008, quando ela iniciou, até hoje. Basicamente, na palestra são mesmo os resultados da tese, mas ela não surgiu, né, como eu falei, ela foi caminhando. Lá em 2008, na licenciatura em matemática, eu apresentei um TCC intitulado Tenho um aluno cego, e agora? Eu apresentei e chamei a coordenadora do curso para que ela participasse naquele momento e pudesse também ter ideia daquela minha pergunta, ter ideia daquela coisa que me mobilizava, mas até o momento eu não tinha um aluno cego. Eu fiz a pergunta pensando no meu futuro. Eu não tinha nenhum estudante cego. Eu fiz Libras e durante o curso de Libras eu pensei, eu poderia ensinar um surdo, mas e se fosse cego? E foi daí que surgiu o trabalho de conclusão. Na época eu pesquisei 2 estudantes com cegueira no Instituto Federal em uma escola particular e pesquisei os professores deles. E queria saber como era a formação, como eles preparavam as aulas, e assim eu montei, né, elaborei o TCC. Saiu um determinado resultado, eu acho que vocês devem imaginar qual foi o resultado. A formação em matemática para lidar com a inclusão era quase nenhuma,
Eu estava saindo daquele curso e eu me sentia bastante despreparada naquele aspecto ali. Apresentei o TCC, esperei que, né, a coordenadora pudesse contribuir, mas ela me disse que leu o trabalho, tentou achar erros de português, mas não encontrou, e acabou por aí. E a licenciatura estava ali, e aquele problema estava ali, e o número de matrículas estava aumentando, de estudantes cegos, e a licenciatura também não me deu uma resposta. Então, daí eu continuei. Lá em 2015, eu defendi o mestrado no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Antes disso, eu entrei na classe com 2 estudantes cegos, em 2013 e 2014. O 8º e 9º anos eram os estudantes cegos. E lá eu tive contato com esse material, que é o Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa. Lá tem toda a linguagem matemática, só que em braille. E ali eu verifiquei, durante o mestrado, incoerências em relação à matemática, que eu poderia, estudando Duval, que é uma teoria que eu trago para vocês, essas incoerências apareciam em relação à semiótica, mas em relação à própria linguagem matemática também. Muitos símbolos dali que não eram usados, que não tinha nenhuma necessidade de estar naquele material. Então, o que a gente pensou na dissertação? Vamos fazer o levantamento dessa problemática, levar para o MEC montar um material que esteja, né, que seja bem próximo da linguagem matemática e pensar nessas incoerências aí que estão aparecendo. Foi isso que a gente propôs. Até agora, a gente está esperando um resultado. A dissertação está pronta, foi defendida e o MEC está para atualizar esse documento que está sem atualização desde 2006. E foi pensado por uma professora de matemática só. Na equipe, na ficha técnica do documento, tem uma professora de matemática que dominaria toda a linguagem, do fundamental até o superior em matemática, e os outros são pessoas cegas que estão para rever, né, analisar o braille, são pessoas do curso de História, pessoas do curso de Pedagogia, que têm conhecimento no braille, mas em relação à matemática, nesse documento tem uma pessoa que é bacharel e licenciada. Então, foi o primeiro ponto que chacoalhou. Como assim? Esse material tão denso foi pensado apenas por um professor de matemática. Foi a primeira coisa que a gente lançou, e daí foram vindo, né, as outras. No terceiro momento, lá em 2016, defendida a dissertação, outra coisa me mobilizava muito, que é a forma como as expressões fracionárias aparecem para os estudantes. Elas são bidimensionais para nós, 2 linhas aqui, e para eles elas aparecem de maneira linear. Isso aqui mais à frente a gente vai ver detalhadamente. Então, em 2016 a gente fez um artigo falando dessa problemática aí e do que ela poderia impactar, né? E foi mais um ponto de mobilização para a pesquisa continuar. Nessa época eu já estava no doutorado. 2017 a gente fez uma revisão de literatura para entender o que o Brasil estava pesquisando, o que os profissionais da educação matemática estavam pesquisando em relação à deficiência visual. Também vou trazer mais à frente os resultados. E 2019 a gente foi um pouquinho além dessa ideia, né, da semiótica. Pesquisamos a relação com o saber dessa estudante cega em sala de aula e também a dialética dos objetos ostensivos, que vai um pouquinho na direção filosófica dessa problemática que eu trago. Então, digamos assim, a questão pós-tese que ficou como ponto de interrogação e que, claro, né, vai mobilizando a gente. Aqui, o que as pesquisas que a gente chegou, o que essas pesquisas nos mostraram? No geral, dos 58 trabalhos que eu encontrei lá em 2017, que trabalhavam a deficiência visual e a matemática, apenas 5 deles eram trabalhos de tese, ou seja, 5 deles eram trabalhos aprofundados na temática, a grande maioria eram trabalhos para eventos ou artigos, né, preparados para eventos. Eles estudavam, na sua grande maioria, como fundamentação, o Vygotsky, por ele ter esse grande trabalho da defectologia. Natureza qualitativa, no geral, né, era trabalhada a natureza qualitativa dessas metodologias utilizadas. Eram poucos trabalhos que pensavam o nível de ensino superior, no geral era o nível básico de ensino, né, fundamental ou médio.
Os conteúdos estudados era a geometria, os conteúdos que os profissionais, né, que as pessoas, pesquisadores, trabalhavam eram em cima da geometria, basicamente. E uma coisa que nos deixou bem impactados é que a ênfase era na criação de material didático ou na elaboração desse material didático e na pesquisa sobre esse material didático, mas que não se pensava sobre a aprendizagem desse estudante. Então, estava se elaborando materiais, pesquisando a elaboração de materiais, mas não se pensava em como esse aluno aprende, de que forma que o estudante cego aprende matemática. Então, foi aí que a gente, aqui, nós resolvemos trabalhar. E um pouquinho além dessa ideia de pesquisar material, ou de criar material, ou de analisar material, e investigar como ele aprende, afinal. De que forma ele acessa esse objeto de conhecimento que a gente acessa em matemática, né? Que todos acessamos. E aí, como aconteceu essa pesquisa? Essa pesquisa foi trabalhada, né? Foi pensada nessas quatro grandes fases aqui, que eu não vou me ater muito, que nessa questão metodológica de como aconteceu, mas enfim, 1 ano e meio de acompanhamento com a estudante cega, depois 6 meses de acompanhamento da estudante cega junto com o material didático dela, e aí sim a parte, né, a parte de análise de tudo aquilo que tinha sido pesquisado, que foram 640 horas de transcrição, que gerou esse trabalho para que a gente pudesse analisar, para que a gente devagarinho pudesse chegar o mais perto possível, né, de uma resposta. Então, a nossa metodologia foi um estudo de caso e uma pesquisa exploratória, porque muito dali a gente teve que conhecer do primeiro passo até o último. Por exemplo, como se cria um material didático, como se elabora um livro didático para o estudante cego. A gente teve que investigar e escrever sobre, porque não existia literatura sobre aquilo ali. Então, a partir do momento que eu me coloquei para estudar o livro didático, eu tive que também dar ideia na tese de como esse material didático ele era criado, de como ele era elaborado, e descrever tudo isso também. Então, além de ser um estudo de caso, é uma pesquisa exploratória nesse sentido, por explorar, né, essas questões que estavam ainda meio nebulosas na literatura, né? Quem é essa sujeita da pesquisa, né? Esse estudo de caso foi feito com uma estudante cega, que eu tive contato em 2013 e tenho contato até hoje. Eu trago aqui algumas características dela importantes. Uma adolescente que na época da pesquisa tinha de 15 a 17 anos, cheia de sonhos e desejos, sorridente e extrovertida, que adorava e ainda adora dança e mitologia grega, e que almeja a carreira de psicóloga e não a carreira de direito, como a família queria. Atualmente ela está na 3ª fase de psicologia da Universidade Unisul. Então, eu acompanhei desde o 8º ano, atualmente ela está lá na 3ª fase de psicologia. Bem, aqui sim começou então essa ideia da tese, que partiu lá daquele final da dissertação em 2016. A ideia de que, quando a gente tem uma expressão fracionária apresentada aqui em tinta, que apresenta 26 caracteres, ou seja, essas marcas, né? O 2, o Y, aqui eu tenho 26 caracteres. Quando eu transcrevo para o Braille, passa para 39 caracteres. E além disso, além dela estar aqui bidimensional, ela se apresenta aqui de maneira linear. Aqui é uma parte do livro didático, que não é esse que vocês têm aí, mas é muito semelhante. Para vocês terem noção, essa expressão não cabe em uma linha. Ela tem 2 linhas para o estudante. Então, isso mobilizou, primeiramente, por esse impacto, né, de 26 para 39. E, afinal de contas, como tratar uma expressão fracionária escrita linearmente? Como nós tratamos uma expressão fracionária que é escrita linearmente? Eles têm contato sempre com essa expressão aqui, que está escrita linearmente. Então, 2 questões mobilizaram bastante, que foi o número aumentado de caracteres, de 26 para 39, que vai contra a ideia da leitura lenta e cansativa do cego, do estudante cego. A leitura dele é 3 vezes mais cansativa do que a nossa.
Só que mesmo sendo 3 vezes mais cansativa, a gente apresenta um número de caracteres muito maior. Isso parece que está indo contra, né, o estudante. Ainda um ponto contra. De que forma, né, que a gente poderia trabalhar isso aqui? Além disso, a mudança de forma, do bidimensional para o linear. E daí a gente toca numa questão semiótica que devagarinho eu vou tentar colocar para vocês, que é a questão da mudança de forma e da mudança de conteúdo. Quando a gente tem, né, para acessar um objeto de conhecimento em matemática, a gente tem que reunir o significante, que é trazido por esses signos aqui, para evocar um significado que vem do pensamento. A partir do momento que eu mudo de forma, naquele meu significante que está aparecendo, aqui nessas marcas, eu estou mudando de forma, eu corro o risco de mudar de conteúdo também. Então é como se o meu estudante cego não acessasse o mesmo conteúdo que o estudante visual acessa por essa mudança. Só que essa mudança, no caso da fração, ela vem também no caso dos estudantes que enxergam. Já é um estudo mostrado por Duval. Então, além disso, tem esses 2 pontos aqui. E daí a gente se pergunta, se a forma se altera da tinta ao braille, o que dizer sobre o seu conteúdo? E agora, né, como resolver essa situação? O Duval, rapidamente eu vou falar, ele tem uma teoria chamada Teoria dos Registros de Representação Semiótica, que diz basicamente o seguinte: o objeto do saber em matemática ele é algo oculto. É chamado por ele, então, de noesis, que está ali no conteúdo. Só que ele não é acessível à percepção, só que a forma desse objeto, que é, no caso, né, é algo tangível e visível, que é essa semiose aqui, ó, que a gente entra em contato através de gráficos, através de equações. Essa sim ela é visível e tangível. Só que aquilo que pode ser percebido pela visão, pelo tato, entre outros sentidos. Então, eu preciso sair da noese, chegar na semiose, e Duval diz que não há noeses, não há uma apreensão do conceito, se eu não tiver a semiose, que é o registro, que é a representação daquela apreensão conceitual. E aí ele coloca, juntamente com outros estudiosos, né, essa ideia do significante, que são os signos, e do significado. Essa dupla ali faz com que a gente acesse um objeto de conhecimento. A partir do momento que eu tenho muitos registros de representação e a conversão entre eles, eu acesso o objeto de conhecimento por captar em cada um dos registros alguma característica que me aproxima cada vez mais do objeto de conhecimento, que na matemática não é real. A gente não encontra o círculo pela rua, nem qualquer outro objeto de conhecimento em matemática. Se ele não é real, ele é ideal, de que forma a gente acessa, né? Qual é o caminho que a gente faz para acessar? Então, essa ideia aí, ela foi pensada também para o cego. Qual é a diferença que existe nesse acesso em relação à visão e o tato? O Duval, ele coloca um paradoxo cognitivo bem importante. Se, de um lado, a apreensão dos objetos matemáticos não pode ser mais do que uma apreensão conceitual, e de outro, é somente por meio das representações semióticas que a atividade sobre os objetos se torna possível, se ele colocou isso como um paradoxo, a gente também se questionou. Tá, isso aí acontece. E se o acesso ao significante é prejudicado em algumas situações, como o cego alcançaria o significado para certos objetos de conhecimento? Por que eu digo que o acesso ao significante é prejudicado? Por essa situação aqui. Isso é o significante para a gente e isso é para eles. Bidimensional, linear. Isso aqui já está prejudicado. E agora? Como acontece esse acesso, então? E ainda outra questão. De que maneira se acessa o objeto de saber em matemática por meio de representações que se apresentam em braille e não em tinta, ou outros materiais que conferem a estas relevo? A gente tem aí, né, nessas representações, a gente não está mais lidando com a tinta, não está mais lidando com o visual, está lidando com o tátil. E esse visual para o tátil, será que acontece alguma coisa nessa conversão aí? O que será que acontece, né? Para ir além da questão
semiocognitiva, a gente investigou com essa estudante também qual era a relação dela com o saber. Essa parte aqui eu passo mais rápido. Essa relação com o saber foi investigada em relação a essas três relações aqui, dimensões colocadas por Charlot, que é a relação epistêmica com o saber, aquele saber enquanto matemática, enquanto epistemologicamente como ele se coloca, a relação identitária com o saber, que tipo de identidade, aquele tipo de saber e aquelas relações da sala de aula vão gerar nesse estudante e vão influenciar na sua aprendizagem, e a relação social com o saber. O que esse estudante deseja, o que ele almeja, o que a família dele almeja e o que isso impacta na hora desse estudante aprender. Além, do que foi analisado com o Duval, também foi investigada essa questão do estudante na sala de aula. Como que essa pessoa se comportava e como a sala de aula se comportava, a sala que se almeja inclusiva, que é a gente almeja que ela seja inclusiva. Como que essa estudante se relacionava ali dentro e como que aquilo ali impactava na aprendizagem dela. Então a gente se perguntou novamente, a estudante cega vê sentido na aprendizagem de matemática? Será que ela vê sentido em certas coisas que ela aprende? Ou aquilo ali é totalmente sem sentido? Então aqui está a fundamentação geral do trabalho. Não deu para falar no trabalho apenas centrada em Duval, porque a gente precisou conversar e fazer elos com essas três teorias. A leitura visual da Gestalt do objeto, que é a leitura da percepção da forma, como a gente percebe uma forma, como a forma deve se apresentar para que a gente consiga acessá-la. Vygotsky, com a sua mediação semiótica e social, estudioso da palavra, ele diz que a palavra vence a cegueira, e por ele dizer que a palavra vence a cegueira, a gente também ficou mobilizado, porque em matemática talvez não seja assim, só a palavra não consiga vencer a cegueira, e daí a gente foi bem audacioso, e quis cutucar o Vygotsky nesse sentido aí. E a relação com o saber que Bernard chamou, que buscou ir um pouquinho além do semiocognitivo e captar então essas relações que acontecem na sala de aula e que a todo momento podem influenciar na aprendizagem. Aqui então eu começo mostrando para vocês os resultados realmente da pesquisa que foram feitos com base nesse material. Primeiramente, a gente apresentou para a estudante esse problema. Era um problema para encontrar a área desse paralelepípedo retângulo, se eu não me engano era uma piscina que era apresentada. E o que a gente pôde perceber nessa figura transcrita em braille? Primeiramente, ela nos disse o seguinte, é que não é algo familiar, não são três dimensões como uma caixa de sapatos mesmo, então é pior para se imaginar. Se ela tateando, ela não tinha lembrança daquele material de forma nenhuma, nem do seu cotidiano, nem de algo mesmo que viesse da matemática, como ela criaria ou lembraria de algo do qual ela não possui uma lembrança tátil? Como ela acessaria esse objeto? O 3D, ele é transcrito no plano, como é também para a gente, só que o que acontece é que, nesse caso aqui, a gente analisa pelas leis da Gestalt. E as leis da Gestalt nos dizem o seguinte, a de continuidade diz que a forma ela deve se apresentar de modo coerente, sem quebras, sem interrupções, e no caso do estudante cego, uma linha está sobrepondo a outra. Então, a partir do momento que ela vê a linha de trás, ela se sobrepõe com a da frente, e aquilo ali não faz com que ela enxergue um cubo ou um paralelepípedo retângulo, e sim algo que ela nem conseguiu nomear, ela nem deu nome, do que era. Em relação ao volume, o volume na Gestalt ele é entendido como um efeito que pode ser criado por artifícios. Mas que artifício que foi criado aqui? Dizem que para nós esse artifício pode ser a sombra, pode ser a cor, que é criado em material de tinta, mas aqui, por exemplo, a gente discute se esse artifício não poderia ser uma textura, que indicasse para aquele estudante que ali ele tem uma tridimensionalidade. Então, a gente também trabalha na tese com a ideia da codificação do material. A partir do momento que eu vejo um volume, eu tenho que enxergar uma textura para daí entender que seria um volume. Ou então,
o concreto mesmo, que mais à frente eu vou mostrar para vocês como que a gente testou. No fim, em relação à relação com o saber, o estudante diz o seguinte: geometria é uma coisa que não me atrai. Porque é complicado de imaginar, é complicado. Mesmo quando tem a figura para tocar, é complicado. Não é difícil da gente acreditar nesse discurso, porque realmente se torna complicado se o material não é pensado para o estudante. Esse material que vocês têm em mãos, ele é pensado a partir do material de quem enxerga. O material de quem enxerga gera o material de quem é cego, sem levar em conta as condições de aprendizagem. Então, realmente, ela não ia se atrair, né, por geometria ou por outros conteúdos. Aqui, a gente chega no encontro 5, que eu chamei, entre uma equação e o código matemático unificado. Essa definição de equação polinomial sai de 27 caracteres e vai para Braille em 70 caracteres. 70 caracteres, sendo que a leitura é 3 vezes mais cansativa. Disso tudo aqui, além do aumento de caracteres, a gente também tem a mudança de forma cada vez que um expoente ou um índice é apresentado. Um índice para nós está embaixo, o expoente está em cima, para ele está em linha reta. Essa mudança de forma, como eu mencionei antes, pode acarretar mudança de conteúdo. E esses símbolos aqui, que não existem no código matemático unificado, eles aparecem então, eles são desconhecidos pelo estudante, e a partir do momento que um índice, que um léxico, né, como esse naturais, exceto zero, não é conhecido, é desconhecido, ela não entende também a definição da equação. Se um léxico é desconhecido, ele passa a ser um objeto de aprendizagem. Além do que ela precisa aprender de equação polinomial, ela ainda tem que lidar com o desconhecimento dos símbolos em matemática vista no Braille. Então é outro impacto que a gente precisa trabalhar para que mude, né? Para que seja diferente. No código matemático unificado, não existe naturais exceto zero. Existe naturais. E daí, quando o pessoal faz a transcrição, ele inventa o naturais exceto zero. E aí ela não sabe o que é. Ela não tem ideia do que é. E daí, como ela acessa a equação polinomial? A definição, né, de equação polinomial. No caso da fração, eu vou tentar explicar rapidamente o que acontece. Para nós, a fração aparece dessa forma, então nós temos uma visão global de numeradores e denominadores. À primeira vista, a gente já identifica quem é numerador e quem é denominador, e ela é apresentada, então, bidimensionalmente. Só que esse traço da fração, mesmo para os estudantes que enxergam, ele representa custo cognitivo. Ele apresenta importante custo cognitivo porque não é acessando aquele traço ali que eu chego ao significado de fração muitas vezes. Ele não é instantâneo, não acontece de maneira instantânea. Isso aqui, pensado linearmente, tem essa situação de diferença. A visão é sequencial e áptica, ela é feita com tato de maneira sequencial, e existe a mudança de forma, a mudança linear, né? Mudança de forma para o linear. Então, 2 pontos aí que a gente precisou trabalhar. A mudança de forma, ela pode acarretar mudança de conteúdo. Então, a partir do momento que ele acessa aquele significante linear, ele pode não estar acessando a fração, pode estar acessando um outro objeto de conhecimento. E o acesso que está dificultado a esses significantes aqui, ele implicaria complicações para alcançar, então, o significado e para alcançar o que seria, né, a fração. E agora, como operar matematicamente uma expressão fracionária escrita de maneira linear? Como a gente faria, como o nosso estudante que enxerga faria e como o estudante cego faz. Como ele trabalha, né, com essa ideia aqui. O que a gente fez? Algo que não coube na tese, mas que a gente fez um pequeno teste com o estudante. Nós inventamos uma forma não linear. Nós inventamos a forma escrita bidimensional, para que ela pudesse acessar da mesma forma que a gente acessa. O que a gente percebeu? Só em relação ao teste de leitura e de tempo gasto para ler. Na expressão de cima, 4 segundos e 12, e na de baixo, 3 segundos. Pelo menos ela leu e compreendeu mais rápido. Se a leitura é mais lenta e mais cansativa, nesse ponto aqui,
quem sabe seria uma resposta para trabalhar com essa lentidão de uma maneira diferente. Afinal, ela leu mais rápido, pelo menos a gente reduziria o tempo da leitura. Nesse ponto aqui a gente reduziria. Mas isso ainda tem muito para ser investigado, muito para ser trabalhado, para que realmente a gente diga que vale a pena trabalhar de maneira, né, não linear aqui com os estudantes cegos. Lembrando que foi ela que escreveu, foi a estudante que escreveu. Então ela demorou cerca de 30 minutos para escrever de forma não linear. Não seria difícil aplicar isso aí, né? Fazer isso aí se tornar usual para eles. Vamos ver o que acontece. Aqui a última questão, que é essa que eu pedi que vocês vissem no livro, que é essa questão aqui, que trabalha geometria. E nessa questão de geometria, basicamente o comprimento do cabo de uma tirolesa usando seno era para ser resolvido. Aqui a gente usa, né, as apreensões em geometria que Duval coloca. A apreensão operatória, que diz que você deve sair dessa imagem, se desprender dessa imagem, fazer modificações que reorganizam perceptivamente a figura e aí sim conseguir fazer o cálculo. Então eu tenho que sair de uma imagem e criar a figura, encontrar a figura do triângulo retângulo aqui, para daí conseguir resolver o problema, acessar o problema. O que acontece? A estudante cega, ela sequer se desprendeu da imagem, porque nem a imagem fez com que ela alcançasse alguma coisa que a levasse para o triângulo retângulo que deveria ter sido enxergado, entre aspas, ali. O que foi perguntado? Esse valor que seria 100, ele está querendo informar sobre que parte dessa figura? Seria isso aqui, ó. Ela diz o seguinte: acho que é sobre o morro. Está bem perto. Não, eu acho que é sobre o cabo. Essa dúvida dela já nos diz, já faz com que a gente entenda que ela não compreendeu a imagem, que ela não sabe o que está ali na imagem. E além de tudo, quando eles fizeram a transcrição dos 100 metros, eles esqueceram do número 1. Então, para ela estava aparecendo 00M na transcrição. Então, daí mesmo é que a distância, né, ficou gigante para resolver esse problema aqui. Além dessa questão perceptiva, de perceber aquilo ali como uma figura, e existe, né, a diferença de um desenho para uma figura geométrica. Na figura geométrica, a gente capta propriedades daquele triângulo retângulo, o que não está aparecendo na figura, só que a gente precisa interpretar. Ou seja, ela ficou presa na figura, no desenho, e não chegou até a figura, não acessou esse objeto aqui. Aqui foram algumas constatações gerais, né? Esse levantamento que foi feito, esses limites e avanços do código matemático que devem continuar sendo pesquisados, o número aumentado de caracteres, a escrita linear que deve ainda ser pesquisada também. Algumas das diferenças semiocognitivas que foram percebidas foram em relação a figuras geométricas tridimensionais, em relação ao que acontece entre o discurso e uma figura quando é apresentada também, e a opacidade de alguns objetos, né, para sair de algo que está sendo algo que é um desenho até chegar a algo que é uma figura que tem ali uma propriedade para ser apresentada. A variedade de registros de representação que é apresentada nos livros didáticos também foi pensada, também foi analisada. O que a gente concluiu, né? Será que essa variedade que aparece de registro de representação sem modificações, ela é útil para o estudante? Porque Duval diz que a gente precisa de muitos registros para fazer a conversão e acessar o objeto. Mas muitos registros para o cego, sem modificações, sem pensar a questão dele, tátil, será que acessaria também esse objeto? Parece que não, né? Parece que não acessaria. Por fim, a gente, né, trabalhou a ideia da relação com o saber, da motivação, da autonomia, e que de forma nenhuma, em relação a tudo isso que foi apresentado para a estudante, ela não rejeitou a matemática de forma nenhuma. Ela tinha
Ela mostrou as suas dificuldades, mas não tinha a aversão à disciplina. Pelo contrário, ela achava que na carreira ela iria utilizar a matemática e que aquilo era importante para ser aprendido. Em relação à formação docente, a questão de pensar a padronização e a normalidade. Será que nós, enquanto professores de matemática, não estamos querendo um aluno muito padronizado, muito perto do normal, aquele normal? Isso, né, fica para que a gente discuta. As atitudes inclusivas, poucas atitudes inclusivas, como estar no quadro e dizer o que eu estou trabalhando no quadro. Por exemplo, aqui tem uma fração que é 1/2 e não olhem aqui ao quadro. Isso muito ela relatou. Olhem o que está no quadro. Como assim? Eu não enxergo? Não adianta dizer olhem o que está no quadro. Se na sua frente tem um outro, né? E a questão da alteridade. Então a gente tem que trabalhar essa ideia de se colocar no lugar da outra pessoa a todo momento. E o que ainda falta? Vendo tudo isso aqui, o que ainda falta? O que ainda tem que ser pesquisado? O que ainda pode avançar? Como mais um ponto, a gente trabalhou também a questão do cubo e o que foi colocado em relação a uma vela e as diferenças que a gente percebeu, colocando um cubo transcrito e fazendo perguntas relacionadas à aresta, faces e tudo mais. E quando a gente colocou o objeto transcrito, a alegria, o objeto concreto, a alegria em colocar a mão em algo que não existe. E aí, responder a questão. Será que esse material transcrito não teria que ter em algum momento um material extra, concreto, para mostrar para esse estudante de uma forma diferenciada? Ou então trabalhar a textura, né? Para mostrar o volume, para mostrar de outra maneira o que está sendo colocado no plano. E aí a gente coloca a fala dela, né? Ela diz o seguinte: muitas coisas ali são apenas escritas para os cegos, mas não explicadas como deve ser. Ela está falando do livro didático dela. É como se um vidente fosse ler braille. É esse o depoimento, é essa ideia que ela tem do livro didático dela, é isso que gerou para ela, essa relação que ela tem com o saber, em relação a esse material, né? E aí a gente coloca como ponto final da tese que o livro do estudante cego deve ser pensado levando em conta as especificidades do funcionamento cognitivo desse estudante e não pensado a partir do material de quem enxerga, que é algo que não tem lógica, digamos assim, né? E como ponto final, para a gente refletir, eu trago essa obra que é do Paul Klee, que está intitulada Caminhos Principais e Caminhos Laterais. E no final do trabalho, eu me perguntei, será que haveria um caminho principal para resolver esse problema? Será que o caminho que a gente tomou foi um caminho lateral? Apesar de tudo isso, encerrando, né, e abrindo os horizontes, nós sabemos que um trabalho como esse nada se fecha, apenas se expande como um novo pensamento, para que daqui em diante a gente possa pensar um pouquinho diferente. Pensamos que precisamos avançar na direção de uma mudança que não nos paralise com o novo ou desconhecido. E que, para cada sentido que se impor uma dúvida, como é para esse sentido da visão, que nós possamos primar em todos os sentidos pelo conhecimento. Nada há de mais vital e libertador que o conhecer. Afinal, o que se revela quando o olhar não alcança? E assim, eu termino agradecendo, dizendo muito obrigada. Também, Brian, está aqui embaixo, está aqui focado. Tá aqui. Obrigada, Brian. Muito obrigada por estar entre vocês. É isso. Muito obrigada, professora Adriana, pelas provocações, né, e contribuições. A gente não imagina todas essas dificuldades, e foi o susto que eu tomei a primeira vez que eu ouvi a Dayana falando sobre isso. Jamais imaginei que uma fração poderia ficar mais complicada ainda do que já é, de fato, né? E agora, então, a gente abre para perguntas.
noite, a minha dúvida é o seguinte: você trabalhou só com alunos que participaram? Essa pesquisa, ela começou com os estudantes com 13 anos e ela finalizou com 17 anos. Mas desde o mestrado até o doutorado, né? Então, eles começaram com 13, oitavo, nono ano e finalizaram no terceiro ano. Então, ela ficou nessa faixa etária. Não avançamos para pesquisas, vamos dizer, no ensino superior, né? Como seria, por exemplo, o estudante cego no ensino superior. Isso a gente não investigou. Os pequenininhos, mas pequenininhos. Também não. Então seria, digamos, um campo aí para continuar a investigação, né? E tanto que a gente também apontou ali nas pesquisas que o ensino superior ele é muito pouco investigado e nem tocamos na questão das crianças, vamos dizer assim. E aquela pesquisa para os 58 trabalhos que eu encontrei, o ensino superior basicamente não era estudado, as questões de matemática para o ensino superior em relação ao cego, e na fase das crianças, como a gente investigou trabalhos da licenciatura em matemática, né, na educação matemática, acabou também ficando como ponto a ser investigado, né, a ser trabalhado. Detalhe que essa pesquisa feita, dessa revisão de literatura, é brasileira. Então, a gente também busca, né, ir além e investigar como que o mundo está vendo essa questão em relação à matemática, que é um outro ponto também que ficou faltando do trabalho, é um ponto que a gente também deve prosseguir investigando. Muito obrigado. Obrigada também pela pergunta. Boa noite, Dayana, Adriane. Veio agora uma questão, já havia ouvido, assistido uma apresentação diferente, né? Mas agora fortalecer um pouquinho mais a compreensão após a leitura do texto da sua tese. A pergunta é: como é que as escolas, ou o professor de matemática, acadêmico que está agora estudando, alguns talvez formados, podem ter acesso a essa apostila de matemática com o código Braille para poder ministrar, para poder se aperfeiçoar, se debruçar, porque você, pela sua fala, nós observamos, podemos constatar, foi um desafio que você fez para com você. E é um desafio nosso, enquanto educador, enquanto futuro profissional, nós temos que pensar nisso também. Queria que comentasse, se você verificar algo que está no livro, visível para quem enxerga, é uma coisa, mas na sala de aula tem pessoas autistas, podem ter um problema quase cegos ou surdos, enfim, fala só da cegueira. Como é que tem acesso, pode ter acesso? Eu queria que você também abordasse, eu sei que você tem domínio para isso, como é que o professor de geografia explicaria para um cego, em poucas palavras? Então, a questão do material, se a gente for pensar, né? Enquanto professor de matemática, estou na sala de aula, em algum momento eu recebo um estudante cego. Como funciona? A gente entra em contato com a direção entra em contato com a sede, bem seguindo protocolos mesmo. Ela encaminha o material didático transcrito em tinta, né, o material em tinta, para a Fundação Catarinense de Educação Especial, e lá na Fundação Catarinense esse material é criado, ele é elaborado para o Braille, ele é transcrito para o Braille. Ele leva cerca de 3 meses para chegar na escola. Então, se esse estudante que chegou no começo do ano, lá em fevereiro, ele vai estar recebendo o material lá para abril, maio. Enquanto isso, as aulas de matemática vão acontecer. O que geralmente acontece na sala de aula com essa diferença aí, né? A gente começa a adaptar materiais. Então, entrei na sala de aula, vou trabalhar com equação do primeiro grau. O que eu levo? Porque eu vou trabalhar em tinta e em braille.
Então, a gente começa, enquanto professor de matemática, a se mobilizar e a criar materiais. Então, poderia trazer vários materiais que, por necessidade extrema, a gente se mobiliza e cria. Como, por exemplo, quando eu estava lá em 2013, tendo que ensinar a equação do primeiro grau, eu olhei, eu estava numa loja de R$ 1,99, com um material que faz suporte para panela quente, que é apresentado lá em silicone. Eu olhei para aquele material, eu não vi algo para suporte de panela, eu vi um plano cartesiano ali. E aí eu levei para a sala de aula, fiz os eixos em EVA, e aquele plano cartesiano, ele era muito limitado. A gente sabe que ele era limitado, talvez não fosse o material ideal, mas para aquele momento, para tentar fazer o estudante chegar mais próximo do conteúdo, né, do aprendizado, ele serviu para apresentar o conteúdo de equação do primeiro grau. Então, a gente vai lidando dessa forma também. Quando eu entrei em sala de aula, o impacto foi receber o Código Matemático Unificado em Língua Portuguesa. Esse código, quem transcreve o livro tem que ter o domínio desse código para pegar um livro em tinta e transcrever para o Braille. Só que eu tomei ele para mim, eu disse, não, esse material, ele é da matemática. Então, eu tenho que dominar esse material para entender como que o transcritor cria o material em Braille para que eu possa conseguir entender da tinta ao Braille qual é toda essa diferença. Então, foi assim que foi sendo, né? Pode ser esse um caminho. O caminho do livro é realmente esse. Entrar em contato com a direção entra em contato com a Secretaria da Educação, a Secretaria da Educação entra em contato com a Fundação, recebe o livro que está sendo trabalhado, transcreve para o Braille e devolve para o estudante. Só que aí, nesse meio tempo, né, as aulas de matemática vão acontecendo e a gente vai lidando dessa maneira. Não sei se eu respondi a pergunta. Na minha opinião, não seria interessante o acadêmico não só ter formação em Libras, mas também no Código Morse? No Código Braille, sim. Braille. Sim, sem dúvida. A gente, em alguns trabalhos, já tem apontado essa ideia, só que, claro, existe, né, todo o sistema ao redor que mostra algumas dificuldades. O que a gente tem tocado muito na tecla, insistido, é que o professor de matemática deve conhecer também o Código Matemático Unificado. Só que daí, ao mesmo tempo que a gente coloca essa indicação, a gente pensa, tá, é um professor de matemática ou um super-herói? Porque ele tem que saber Braille, Libras, matemática, pedagogia, o que ele se tornou então? Um super, né? Super-herói, faltou só a capa. É complicado também propor uma ideia dessa, a gente se coloca, é a questão da alteridade a todo momento. A gente sai da gente e se coloca no lugar do outro, enquanto professor de matemática, com 10 turmas, com 7, com 8, com 9, e se colocar no lugar dessa pessoa que precisa aprender Braille, Libras e tudo mais, também é um desafio gigante. Claro que a formação pode pensar, e claro que o futuro professor pode sair da formação um pouco mais preparado em relação a isso, mas a gente também entende o outro lado, entende que estar na sala de aula, já ter passado pela formação e ter que se preparar para isso, fazer o caminho inverso, né, também é bem desafiador. Não sei se eu respondi essa pergunta. E no caso da geografia, professor, a geografia, em relação à matemática, o curso de geografia, ele está bastante avançado, ele já tem trabalhado com a cartografia tátil, com a criação, com a descrição de mapas, com toda essa ideia tátil lá na geografia, já existe uma padronização de mapas, uma ideia que foi criada, né, no Laboratório de Cartografia Tátil, que é o LabTat da Universidade Federal de Santa Catarina, que é referência mundial nessa ideia. Então, ensinar geografia para estudantes cegos,
é algo que eles sentiram na pele, porque eles receberam e têm hoje uma graduada cega que é mestranda em geografia. Então, eles passaram todo o processo de pensar, de receber essa estudante, de fazer a transcrição do material, de mobilizar os professores da universidade que não aceitavam dar aula para ela, ou de se dizerem não preparados. Então, o próprio departamento teve que se mobilizar. Hoje ela está formada em geografia, graduada e licenciada, e é mestranda do curso de geografia. Então, eles sentiram ali, na pele. Eu acho que a partir do momento que a matemática receber esse estudante, ela também vai sentir na pele a necessidade de estar preparada também para essa ideia inclusiva, seja para o surdo, seja para o cego, e lidar, né, com essa questão da alteridade, né? Se colocar no lugar do outro também. Oi. Eu tenho uma dúvida, acho que tu já explicou um pouco, mas eu vou perguntar ainda. Em relação ao material para o cego, ele é pegado um livro didático em tinta e só é transcrevido para o braille. Só é transcrito. Ele não é construído a partir do, por exemplo, uma pessoa cega construir esse material. O que acontece? Esse material ele tem algumas tentativas de se tornar acessível. Tanto que apresenta-se ali alguma textura, apresenta-se relevo, como esse material que está passando aí, que vocês estão em contato, né? Eles aproximam o máximo que eles conseguem e eles entregam para uma pessoa cega para que ela faça a leitura. Então, ele serve como um avaliador ali naquele momento. Só que ele avalia a leitura daquele material. E quando ele recebe um gráfico, ou quando ele recebe uma figura, ele não calcula o problema. Ele nem acessa aquele problema intimamente em relação à matemática. Ele lê e diz, aqui está ok, aqui não tem erro de transcrição, está transcrito correto, mas mesmo assim ainda passa aquele detalhe ali do 100 que não foi transcrito. Mesmo esses detalhes aí. Então, o material, a gente pensa que tem que ser além disso. Não é só a questão do relevo. Vou colocar um gráfico em relevo e resolvi o problema. Não é, porque o acesso se mostra um pouco diferenciado do visual para o tátil. Parece, né, que em alguns detalhes aí, a gente tem que avançar um pouquinho mais com esse material. Não seria só a textura, não seria só pequenos detalhes ali, como no caso, descrever uma imagem. Determinadas imagens não são colocadas em relevo, elas são descritas. Tem gráfico que é descrito, mas ele é descrito por quem não trabalha com matemática. Ele é descrito, por exemplo, por um professor de história que compõe o CAP, que compõe essa equipe aí. Ele pega o gráfico e descreve. Aqui nós temos um eixo horizontal e um eixo vertical, tal. Mas será que se um professor de matemática descrevesse, ele descreveria a mesma coisa? Talvez não. Também tem essa questão. Algo que a gente também tocou foi essa ideia. Será que em todo o CAP não deveria ter um professor de matemática? E um de química, e um de física, que é muito específico, tem muito, né, do detalhe ali, não só semi-cognitivo, mas outros detalhes que talvez o professor de matemática captasse para fazer transcrição. Tem uma leitura diferenciada, que esse outro profissional, não é que ele não tenha capacidade, não é que ele não seja preparado, mas existem certos detalhes que o especialista vai tocar mais a fundo do que esse outro profissional. Então, a gente também tenta trabalhar essa ideia. Quem transcreve, quem cria, quem elabora, tem que ter o conhecimento específico para daí chegar cada vez mais perto, né, daquele acesso àquele objeto ali. Que é um caminho, né, que a gente tenta ir trilhando devagarinho, que as pessoas tentam ir entendendo também. Oi, Dayana. Parabéns pela apresentação do trabalho, né? Deixa eu te falar, primeiro uma pergunta, você aprendeu braille? Eu aprendi braille com os estudantes cegos em sala de aula, né?
Foi um movimento dessa forma mesmo. Cheguei de ontem para hoje, olhei e recebi uma prova escrita em braille para corrigir. Daí, naquele momento ali, eu disse, não, alguma coisa aqui tem que ser feita, senão, se ele acessa, né, se ele está chegando, ele está tentando acessar algo que estava em tinta e foi transcrito, qual é o meu movimento para ele, né? Qual vai ser a minha volta para ele? Ele está vindo, eu também tenho que ir, né, em algum ponto. Então, entrei em contato com o Instituto Benjamin Constant, pedi o material, que é o Código Matemático Unificado, e daí em diante, pela leitura e pelo contato com os estudantes, eu fui aprendendo devagarinho, eles foram me ensinando, foram mostrando as diferenças, o que era um trave, o que assim foi construindo. Então, acho que você já tem que pensar assim, num programa de disciplina, né? Vamos pensar assim, como é que, por exemplo, se a gente pudesse implementar num curso de matemática uma disciplina em relação a isso, né? Como é que a gente poderia produzir? Porque eu fico pensando assim, eu acho, você foi mostrando exemplos, e eu acho que quem dá aula, né, fica angustiado, né? Como é que pode? Como é que eu vou ensinar esse tipo de material, né? Entende? Assim, é um grande desafio, né? Você já pensou nisso, assim? Seria... Entre tantas perguntas que eu faço, essa aí também é feita. É feita internamente, é feita, né, em textos que a gente vai fazendo. Penso nisso também, devagarinho, tenho elaborado na cabeça alguma ideia, né, para construir, digamos assim, uma forma de ensinar, uma forma de chegar numa licenciatura, digamos assim, e passar isso à frente. Mas acredito que sozinha eu também, né, não tenha toda a resposta. E, claro, junto com uma pessoa cega e junto com um profissional que enxerga, a gente construiria, sim, um caminho para ensinar tranquilamente. Como eu aprendi, todo mundo vai aprender também. Aprenderia também. Então, infelizmente, por uma limitação de tempo, agradeço a professora Daiana pelas belas palavras. Com certeza será convidada muitas outras vezes para vir ao nosso campus, porque a gente precisa conversar muito com isso, né? Convido o acadêmico Lucas para pegar uma lembrancinha para a professora. Aproveito a oportunidade mais uma vez, então, para agradecer a professora Daiana e convido a todos para amanhã comparecerem à palestra da professora Paula, que terá como título Nova Equação Simplizatória e as implicações sociais na tecnociência na formação de professores. E agora convido a todos para tomar, então, um café aqui no hall de entrada.